bom dia. Bem-vindos ao Salve, sinal salve. CL. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. CL. Rolê SL. Rolê SL. A quem interessa calar o rolê ICL? Essa é a pergunta que fica no ar. Vocês viram que nós tivemos problemas técnicos aqui no nosso chat. Todo mundo já matou. O que aconteceu foi o Vitinho, que tropeçou nos cabos, derrubou e tirou nossa transmissão do ar. Mas estamos aqui, quase sem vinheta, uma maluquice. Não sabíamos se conseguiríamos chegar, mas aqui estamos nós. Na segunda-feira, começar bem a segunda-feira, com a energia boa. O programa já quase não aconteceu, mas estamos no ar com o nosso rolê ICL nesta segunda-feira, dia 22 de janeiro. Janeiro já está terminando. É o desespero que dá a passagem do tempo nesta semana, mas aqui, graças a Deus, todos vocês já estão aqui no nosso chat comemorando que nós conseguimos entrar no ar nesta segunda-feira. Vamos com força para esta jornada do dia 22 de janeiro. Vamos falar, obviamente, sobre quem mandou matar Marielle Franco, novidades importantes nesse final de semana sobre esse assunto. Talvez vocês fiquem decepcionados com o final dessa história, porque tem muita gente esperando que certas pessoas estejam envolvidas na morte de Marielle. Talvez não seja bem assim, mas vamos descobrir em breve. Falaremos também sobre Javier Milei derretendo na Argentina a popularidade do presidente recém-eleito, recém-possado, menos de 2 meses de mandato. Javier Milei, falaremos sobre ele, vamos mostrar o Lula plantando uma árvore. Não sei porque botaram essa pauta aqui, com a puxação de saco do presidente. Os melhores vídeos, os melhores memes, o melhor que aconteceu durante o fim de semana. Falaremos sobre BBB também rapidamente hoje no final do programa. O que de melhor aconteceu no fim de semana, e hoje de manhã traremos aqui no nosso Rolê CL. E bom dia para você que fez o programa sair do ar, Vitinho. Tudo bem por aí? Você vai conseguir aparecer ou tá com vergonha do seu trabalho? Bom dia. Não, assim, queria pedir desculpa, mas foi algo muito maior do que eu, entendeu? Acho que tem algum murucubaca no rolê. Mas é isso. Bom dia. Queria dizer que hoje eu tô engraçado, hein? Pessoal do chat, se prepare que hoje eu tô bem engraçado. É bom que é a primeira vez, né? A gente já pode aproveitar esse momento inédito. Obrigado, Vitinho. Lá está, atrás do Vitinho, o Bruxão da Meia-Noite, o Antônio Farinati, o Gabriel Vento, lá na nossa equipe embaixo também. A Viviane Veras fazendo nossa moderação de comentários aqui. E vamos começar chamando também ele, que está rodando o Brasil. É Guga pelo Brasil. Onde você está hoje, Carmen Sandiego ou Guga Noblar? Só velho tem referência da Carmen Sandiego, inclusive. Meu querido Deluca, Vitinho, essa audiência maravilhosa, estou aqui em Aracaju, Sergipe, a caminho agora da Bahia, voltando para Brasília de carro. É uma aventura, são dias e dias de viagem, para ser exato, quase 4 dias, mas chego lá, quarta-feira estou lá de boa, e estou aqui derretendo, mas não estou derretendo por estar acabando com o meu país, como Milei, estou derretendo de calor. Pelo menos assim é melhor. Aqui em São Paulo fez um friozinho hoje, falamos sobre mudança climática no N1 hoje, mas agora vamos falar sobre um outro tema muito quente, começando o nosso Tá Pegando Fogo! Tá pegando fogo, bicho! Chama! Como disse o nosso Lucas Rocha uns tempos atrás, o assunto não podia deixar de ser outro, né? Na verdade, o assunto não podia deixar de ser esse. Vamos falar sobre quem mandou matar Marielle Franco e também matou Anderson Gomes, seu motorista. Notícia importante do fim de semana, já repercutimos bastante hoje de manhã. Rony Lessa, o autor dos disparos que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes, fez um acordo de delação premiado com a Polícia Federal e vai trazer novidades, né? Novos detalhes sobre o assassinato da Marielle Franco, da vereadora, que aconteceu em 2018. Se homologado pelo STJ, que é quem vai fazer, neste caso, o processo, esse será o segundo acordo realizado na PF que tenta solucionar o caso. O primeiro foi com o motorista desse dia em que a Marielle foi assassinada, o Elcio Queiroz, que foi quem dirigiu o carro
utilizado para perseguir e executar a vereadora. Vamos falar sobre esse assunto com detalhes, Guga, mas começando por expectativas não tão altas. Afinal, o Elcio Queiroz, por exemplo, não delatou quem mandou matar a Marielle, e a gente tem a expectativa aí de que talvez o Rony Lessa faça algo do tipo, né, Guga? Pois é, De Luca, o que a gente quer saber do Rony Lessa, a pergunta que não quer calar há mais de 4 anos é: quem mandou matar a Marielle? Quem contratou o escritório do crime para que Rony Lessa e Elcio de Queiroz fossem até aquele local onde eles assassinaram Anderson Gomes e Marielle Franco? Isso foi, claro, encomendado pelo escritório do crime por alguém. Quem é esse alguém? O Elcio de Queiroz, ele passou novas informações, fez um acordo de delação, mas dizia não saber quem era o mandante, porque o contratado de fato seria esse aí, o Rony Lessa. O Rony Lessa é que saberia. Esse era o papo. O Elcio percebeu, inclusive, que estava sendo deixado de lado ali pela defesa e pela equipe de defesa do Rony, viu que poderia ser. Não sou eu nessa camisa dele, inclusive, viu, Guga? Tipo, não sou eu na camisa dele que tá nessa foto. Eles estão falando aqui, é você na camisa dele, não sou eu não, viu? Peraí, gente, peraí. Agora, esse cara sabe, o Rony Lessa, ele sabe quem é que o contratou, obviamente, para matar a Marielle. Então é essa pergunta que não quer calar, a gente quer saber isso. Tem muita gente naquela expectativa de que pode ter sido, quem sabe, alguém da família Bolsonaro. O que a gente viu nos últimos anos que vazou das investigações mostra um outro caminho que não deve se chegar aos Bolsonaros. O Bolsonaro, a família Bolsonaro, eles são suspeitos de terem ligação também com o escritório do crime. Inclusive, eles são amigos, eles eram ligados a esses daí, ao Rony Lessa, ao Elcio de Queiroz, mas isso não significa que são eles os autores desse crime. Pode ser que o interesse do Bolsonaro nessa história não ser elucidada é porque, se cair o escritório do crime, que está por trás dessa história, pode ser que descubram alguma outra história, algum outro caso que pegue ali para a família Bolsonaro e não esse da Marielle. Mas essa é a expectativa, a gente não sabe o que vai acontecer, vamos ver o que ele vai dizer. O maior suspeito hoje de ser o autor é o ex-deputado Domingos Brazão. Domingos Brazão, ele já aparece nessa história há mais de 4 anos como suspeito. Ele já foi dado como suspeito 4 anos atrás, o nome dele voltou também de novo aos noticiários no ano passado, e ele sim é o maior suspeito por hora. Teria feito isso, encomendado a morte da Marielle como vingança, porque o Marcelo Freixo o teria denunciado como parceiro das milícias, teria atrapalhado os negócios dele lá na zona oeste do Rio de Janeiro, e aí a vingança seria atacar a Marielle, que era a assessora direta do Marcelo Freixo, na época que ele fez as denúncias contra o Brazão. Então, pode ser vingancinha, saberemos. O Domingos Brazão, só para explicar para quem está assistindo e não conhece esse personagem, ele foi deputado estadual no Rio de Janeiro e hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, do TCE do Rio de Janeiro. E aí, Guga, a desconfiança contra o Brazão volta. Hoje de manhã o Guilherme Amado trouxe essa informação, uma leitura importante, né? Nessa nota que foi publicada no fim de semana, foi na Folha, né, se não me engano, eles diziam que a homologação dessa delação premiada dependia do STJ, não do STF. E é importante, isso parece um detalhe, mas é importante porque quem homologa decisões, quem investiga certas figuras é o STF. Por exemplo, o presidente da República tem foro privilegiado, senador, tipo deputado federal. O deputado estadual, por exemplo, ele tem foro no TJ do Estado, né, no TJ estadual. No caso do STJ, são figuras específicas que têm foro lá. Por exemplo, governador, vice-governador e conselheiro do Tribunal de Contas dos Estados. Então, o foro para essa pessoa
que seria investigada seria no STJ. Por isso a suspeita contra o Domingos Brazão volta a ser forte em relação a esse caso, né? Ele também tem várias suspeitas de ligação com as milícias, por exemplo, já foi investigado em outros, em outras operações o Domingos Brazão, e ele passa a ser essa figura de interesse nessa história. Tem muita gente no chat aqui, desde cedo, Guga, tinha gente falando sobre o porteiro do Vivendas da Barra que desapareceu, sobre o homem da casa de vidro, um áudio que também já tinha circulado há uns 2 anos atrás, explicar 2 coisas importantes. Aqui, ó. Inclusive, o Ronaldo Gabina acabou de comentar isso. E o porteiro? E o homem da casa de vidro? A gente não pode fazer aqui o que chamam de wishful thinking, né? Tipo de pensamento mágico. A gente imaginar as coisas e as coisas vão acontecer. O que a gente sabe sobre esses 2 fatos é o seguinte: o Carlos Bolsonaro, inclusive, fez um post no ano passado falando sobre o porteiro do Vivendas da Barra. Segundo o Carlos Bolsonaro, ele continua trabalhando lá no condomínio. Ele não desapareceu, não sumiu, continua lá, foi ouvido pela polícia e, segundo um laudo de 2022, o áudio do porteiro eletrônico não foi com a voz desse porteiro que teria liberado o acesso para a casa do Jair Bolsonaro. Então, a princípio, essa linha de investigação foi descartada, que havia ligação do porteiro com o Jair Bolsonaro com esse crime. Em relação ao homem da casa de vidro, segundo também as investigações da polícia, esse homem seria, na verdade, com ligações aí sim com os milicianos, com o Elcio, com o Rony Lessa e com o Adriano da Nóbrega, o Bernardo Belo, que é um dos maiores criminosos do Rio de Janeiro, um dos maiores líderes de organizações criminosas do Rio de Janeiro, com uma ligação muito grande com o Jogo do Bicho. Inclusive, a gente já sugeriu algumas vezes aqui na série do Globoplay, Vale o Escrito, ele é um dos personagens principais do Bernardo Belo, desse mundo criminoso do Rio. Isso é importante, né, Guga? Porque a gente tem que ter responsabilidade. Se fosse, por exemplo, no bolsonarismo, que tivesse todas essas ligações próximas ao presidente Lula, os caras falariam, quem mandou matar foi o Lula, acabou, não tem o que fazer. Foi o que o Sérgio Moro fez, inclusive, em relação à Lava Jato e todos os outros procuradores e juízes ligados à Lava Jato. A gente tem que ter essa responsabilidade, né, Guga? Porque pode ser que o Bolsonaro tenha envolvimento? Pode, a gente não descarta nada, em especial porque ele tem muita ligação com esses criminosos que vão ser denunciados sobre a morte da Marielle. Mas não dá para cravar sem ter nada substancial sobre o Jair ou a família do Jair, né? Teve essa história do porteiro que acabou pegando para o lado do Bolsonaro. O porteiro teria dito que o Elcio teria ido à casa dos Bolsonaros no dia do crime, do assassinato da Marielle. Então, esse foi um dos indícios que acabou sendo usado aí pelas militâncias políticas aí para atacar Bolsonaro e dizer, olha, tem onde há fumaça, há fogo, né? É um indício muito grande, é muito claro de que pode estar metido. E aí depois veio essa história de que não, teve uma confusão ali provocada pelo porteiro, ele não foi para a casa dos Bolsonaros, teve um mal-entendido, aí teve essa perícia, enfim. Até o Sérgio Moro, quando era ministro da Justiça do Bolsonaro, entrou com processo contra o porteiro. Olha só também a pressão que esse cara não sofreu, né? Mas há uma ligação óbvia de Jair Bolsonaro com gente que está metida no assassinato da Marielle. O que não dá para dizer que o Bolsonaro é o mandante. Não há indícios ainda disso, pelo que vazou da investigação, que parece que é o Domingos Brazão o alvo dessa denúncia e dessa delação. E esse fato que você falou de estar no STJ é mais um indício disso. Quem tem que autorizar é o STJ, ou seja, deve ser um deputado estadual. Ele foi conselheiro do Tribunal de Contas da União, do Estado do Rio de Janeiro, desculpa. Ele foi do Tribunal de Contas Estadual do Rio de Janeiro, conselheiro. Inclusive ficou um tempo afastado por denúncias de corrupção. Depois voltou. O Marcelo Freixo tentou de toda forma não permitir a volta dele. Ele é um grande adversário, de fato, do Marcelo Freixo. Marielle era o braço direito do Marcelo Freixo. Atuou em todos esses casos em que o Freixo denunciou milicianos, inclusive denunciando o próprio Domingos Brazão. Outro denunciado foi o Jorge Pisciani, né, que com informações dadas pelo Freixo também, numa investigação da polícia, acabou inclusive preso, e o Jorge Pisciani foi quem indicou
o Domingos Brazão para virar conselheiro do tribunal. Então, assim, ele pegou, o Marcelo Freixo comprou briga com a máfia do Rio de Janeiro. Quem morreu foi uma pessoa ligada ao Freixo, e então o que pesa até agora da investigação é que vazou inclusive uma conversa em que o Marcelo Siciliano teria dito, um outro político do Rio de Janeiro, que foi o Domingos Brazão, que ele teria encomendado por R$500 mil. Esse seria o valor da morte da Marielle. Então, são esses, é isso que vazou até agora. E com o que vazou até agora, e com essa informação do STJ ser o responsável pela delação, por liberar ou não essa delação, tudo aponta para esse caminho do Domingos Brazão. Saberemos em breve. E, obviamente, quem mandou matar a Marielle tinha interesses políticos, né? A Marielle incomodava muito esse poder, em especial essa extrema-direita carioca, o jogo do bicho, os milicianos, os traficantes. A Marielle incomodava muito, a atuação política da Marielle incomodava demais essas pessoas. Obviamente, a gente já falou e a gente vai ser responsável aqui o tempo todo, né? E a gente não vai apontar para nenhum culpado, se a gente não sabe, nem a justiça sabe ainda, imagine a gente. Mas é importante lembrar que no dia seguinte da morte da Marielle Franco, o Bolsonaro, ainda deputado federal e candidato à presidência, foi ouvido pela imprensa. E aí foram ouvir o que todos os presidenciáveis foram, na época, pensavam sobre essa morte da Marielle Franco, para se posicionar. E aí, procurada pela reportagem, a assessoria do Bolsonaro disse que ele estava com intoxicação alimentar. Parece antigo, né, Guga, essa desculpa, né, de que tá com minha barriguinha. Sempre isso. Parece ser anterior à facada, inclusive. E segundo o assessor, a opinião dele seria polêmica demais. E o Jair Bolsonaro foi o único presidenciável que não tocou no assunto. Tinha uma conversa que a Marielle Franco seria candidata ao Senado, né, no ano... nesse ano em que ela foi assassinada, e aí o candidato que bateria voto com ela seria o Flávio Bolsonaro. Daí um interesse da família Bolsonaro talvez em ver a Marielle fora do jogo. Mas a postura do Bolsonaro, sempre de desprezo com essa história, sempre chamou a atenção, lembrando que a gente não tem nenhum elemento que ligue ele à morte da vereadora Marielle Franco, né, Guga? Francamente. Mas é uma pessoa que não respeita a memória de ninguém, é um sujeito que faz guerra política até contra cadáver. Então ele usa, assim, a Marielle como escada para fazer um discurso político que agrada a extrema-direita. Ele usa, assim, essa história como palanque para tentar agradar os extremistas que têm na Marielle o símbolo de boa parte daquilo que eles abominam, né? Alguém que conseguiu sair de uma condição onde você praticamente não tem oportunidade de se tornar alguém tão relevante como ela se tornou, uma pessoa que é negra, mulher, enfim, ela representa, ela é um símbolo daquilo que a extrema-direita abomina. Então, ela serve, claro, como escada, como retrato para se criar uma narrativa, uma guerra política, para se fazer a guerra cultural que eles tanto gostam de fazer. E aí é claro que a gente vê o Bolsonaro fazendo isso também, o tempo inteiro, né? Desde o primeiro momento ali, onde ele foi perguntado sobre a morte, até hoje ele nunca mudou de postura, ele nunca se mostrou alguém capaz nem de respeitar a memória de uma pessoa que foi assassinada. Muita gente aqui falando sobre o caso, obviamente, né? A Sinara Castilho dizendo que tudo muito estranho naquela operação. O Guilherme Pato não saiu nada até agora porque esse caso vai revirar o Rio de Janeiro de pernas para o ar. Quem sabe chega até Brasília. E a Flávia Bula de Carvalho pergunta: Vitinho é baixinho? Foi algo maior do que ele. Ele é um gnomo, parece um gnomo de jardim, mais ou menos a altura é essa. Vamos aproveitar e agradecer vocês que estão assistindo aqui o nosso programa e mudar de assunto, Guga. Falar um pouco agora sobre Javier Milei, viva la libertad, carajo, porém está derretendo. A Bolsa da Argentina subiu 80% desde a posse de Javier Milei. O SP Merval, não é o Merval lá da Rede Globo, o principal índice da Bolsa de Valores da Argentina bateu recorde na sexta-feira, subiu 1.174.000 pontos, uma alta de 3,6% no último pregão. O índice disparou 82% desde a vitória de Javier Milei. O mercado continua em alta lá. Esse não é uma segunda etapa do mercado de investimentos, né? Você vê mais sobre o mercado no nosso programa com a Débora Maganha e com o André Campedelli, mas a
Apesar disso, Guga, a imagem do Milei está derretendo. Derreteu 9 pontos nos primeiros 40 dias do seu primeiro mandato, segundo pesquisa realizada pelo Instituto CEOP para o jornal argentino, página 12. Era 61% no dia da posse, 10 de dezembro, e hoje 52%. Em dezembro, 29% das pessoas diziam que o Milei representava um rumo equivocado. Agora, 45%, quase metade dos argentinos, acha que os rumos do Milei estão equivocados. A Bolsa está gostando, Guga, mas as pessoas aparentemente não. Quem diria que eleger uma pessoa que ouve conselho de cachorro morto ia ser ruim para a Argentina, né, gente? Pois é, né, Milei? Não é todo mundo que vive de Bitcoin ou que investe na Bolsa. É uma minoria absoluta. A maior parte do povo precisa de um Estado que consiga garantir aquelas condições mínimas para você ter uma vida digna, né? Você ter uma garantia de que vai poder comer todo dia, ou de que vai ter escola, segurança, saúde, o básico. E isso tudo está derretendo, não é só a popularidade do Milei, né? Com as medidas, com os revogaços do Milei indo contra leis, por exemplo, que garantiam que um inquilino que alugasse um apartamento poderia ficar ali pagando em peso e poderia ter um tempo mínimo de aluguel. Isso tudo está sendo revogado. Ele está querendo criar aquela Argentina livre para que você possa fazer os seus pactos ali, criar as suas regras sem que o Estado interfira. E isso obviamente está sendo péssimo para a Argentina. A gente está vendo agora que está disparando o preço dos alimentos, que está disparando o preço dos aluguéis. Então é claro que se você perde moradia, que se você não tem a garantia mais de que vai ter o alimento no seu prato, se você não sabe nem mais se vai ter como colocar o seu filho na escola, é claro que isso sim interfere na sua vida. Você não está nem aí para a Bolsa de Valores, se está aumentando ou não. Você quer saber que vai ter ali todo dia condições de, por exemplo, levar o seu filho para a escola, e isso tudo está derretendo na Argentina. É por isso que a popularidade dele está caindo tanto. A vida real é essa, não é a de quem está ali atrás de um computador fazendo aposta em investimento. O Ápice Apps diz que o mercado na Argentina é menor que o mercado municipal de Jurubatuba, quem é da Zona Sul de São Paulo conhece. A Eliane, e olha que dissemos que os argentinos eram mais politizados. O Klaus Prodigaf diz, a Bolsa gosta, mas a economia não gostou. E a Annelise falou, adoro esse programa do Deluca e do Google, obrigado Annelise, depois eu faço pix por esse elogio. Com isso terminamos o nosso Está Pegando Fogo e vamos para o próximo quadro, que é o Macetada de Notícias. Tem vinheta. Tá meio lento o programa que o Vitinho saiu ontem, deu uma entornada no caldo. Cara, você não me espera, né? Ele vai. Tá meio esquisito, mas ele volta. Até segunda-feira que vem ele tá melhor. Ritmo de ressaca. Ritmo de ressaca. Vamos voltar, Guga, na nossa editoria internacional, agora no nosso Macetada, depois de falar sobre isso no nosso Tá Pegando Fogo. O maior rival de Donald Trump desistiu da candidatura e declarou apoio ao Cheetos, né, ao candidato laranja à presidência dos Estados Unidos. O Ron DeSantis, que dizem que era mais moderado, mas era um fascista igual o Donald Trump, o governador da Flórida anunciou que apoia Donald Trump para a corrida do Partido Republicano. Ele perdeu as primárias, né? Ficou em segundo lugar, mais 30 pontos percentuais atrás do Donald Trump, lá em Iowa, na segunda-feira, dia 15. O DeSantis publicou no perfil dele, no Twitter, um pronunciamento dizendo que tem discordâncias pontuais do Trump, né, em especial na condição da pandemia, mas para ele está claro que Trump hoje é um candidato muito melhor do que Biden e que ele é a melhor chance dos republicanos de vitória. Vamos ver rapidinho um trechinho desse depoimento aí do Ron DeSantis. I am today suspending my campaign. I'm proud to have delivered on 100% of my promises, and I will not stop now. It's clear to me that a majority of Republican primary voters want to give Donald Trump another chance. They watch his presidency get stymied by relentless resistance, and they see Democrats using lawfare this day to Não tem uma legendinha não, né? Então, vocês ficam vendo aqui o Ron DeSantis falando, enquanto a gente vai falando. Pode baixar o somzinho do Ron DeSantis. Isso. O Ron DeSantis... Não consegue fazer igual o Oscar, não, eu? Não consigo. Agora ele fez uma piada. Não tenho
não tenho essa capacidade. Mas aí, Guga, o Ron DeSantis deixou a corrida presidencial. Quem está em segundo lugar agora é a Haley, né, que é a ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU, mas ela tem só 5% de chance, segundo as bolsas de pesquisa, de aposta dos Estados Unidos. O Edu mostrou hoje de manhã o gráfico pra gente, e ela tem pouquíssimas chances. Aparentemente, por mais que pareça uma piada de mau gosto, o Donald Trump deve voltar a ser o candidato à presidência dos Estados Unidos, com muitas chances de voltar à presidência, né, Guga? Esse sujeito laranja que vocês estão vendo aí. Esse laranjão aí, de novo, mais uma vez, é o favorito, né, para se tornar presidente dos Estados Unidos, a maior democracia, né, do planeta, a mais robusta, teoricamente, e de novo em xeque por conta de alguém que tem um traço neofascista, um populista, alguém que de fato não tem o jogo democrático como prioridade, alguém que inclusive precisa atacar a democracia para se manter no poder, para não cair, é um sujeito que cometeu crimes, não deveria nem ter a chance de disputar uma eleição. Em um país sério, né, a gente sempre fala, num país sério ele estaria preso. Os Estados Unidos, pelo jeito, deixaram, né, de ser um país sério há muito tempo. É inacreditável a gente ter esse sujeito ainda podendo concorrer. Tem, claro, estados que estão retirando ele da eleição, como o estado do Colorado, onde ele não vai estar constando na cédula eleitoral por hora, né? Ele está, claro, entrando com um recurso na Suprema Corte dos Estados Unidos para ver se consegue derrubar essa decisão do Colorado, mas ele não poderia disputar, por exemplo, no estado do Colorado a eleição, porque lá a Suprema Corte Estadual, eles têm Suprema Cortes estaduais também lá nos Estados Unidos, decidiu assim. E aí teremos então, em breve, uma decisão muito importante da Suprema Corte norte-americana. É isso que pode salvar os Estados Unidos. Se a Suprema Corte decidir que o Colorado fez é correto, outros estados que também julgarão o Trump poderão retirá-lo da próxima eleição. E assim, quem sabe, ele seria derrotado. Ele hoje é o favorito para vencer o Joe Biden, para derrotar o Joe Biden. E contra os outros candidatos nessa disputa para ver quem vai ser o nome republicano na eleição, ele está muito à frente. O DeSantis tinha 14% da preferência, ele tinha 48%, e o restante era dividido entre os outros candidatos. Então, a diferença é gigantesca. O DeSantis sabia que não teria chance. É menos um maluco no pedaço, né? Porque são dois loucos, tanto Trump quanto DeSantis. Os Estados Unidos não merecem isso. Agora, o Biden também não é muito flor que se cheire, né? A Eliane falou que Trump versus Biden disputa acirrada para ver quem é mais canalha, mas o Trump pode interferir muito mais aqui na América do Sul. Sou forçada a torcer pela briga. Tem um novo personagem que apareceu aí também, é o nome da Michelle Obama, né, da ex-primeira-dama, a esposa do Barack Obama, como possível concorrente aí nas prévias democratas. O Biden, que não está fazendo exatamente uma gestão memorável nos Estados Unidos, pode ser que ganhe uma competidora aí nessa disputa para indicação, né, Guga? Talvez seja um nome que possa reaquecer a briga, já que parece favas contadas que o Trump vai vencer tanto a prévia republicana quanto as eleições, né? Então, já tem gente tentando convencer o Biden, usa a cascata da idade, né? Usa a cascata de que chega, enfim, ele realmente já está numa idade avançada. E sai do jogo antes que você passe vergonha de ser derrotado numa reeleição, numa disputa onde você tem a máquina do Estado em seu favor. O único que passou essa vergonha, é muito raro, não é o único, mas um dos únicos foi exatamente o Trump. Teve o George Bush, né, que perdeu para o Bill Clinton, e tem um caso ou outro assim, de candidatos à reeleição que não conseguiram se reeleger. Isso é muito raro. Bolsonaro. Aqui no Brasil também, né? A gente teve o Bolsonaro, a gente só tem aqueles que são o que estão lá abaixo mesmo, né, do pior nível da régua que mede a capacidade para administrar um país. Então, aqueles que estão lá no finzinho da régua são os que não conseguiram. É muito raro. Teve o Bolsonaro aqui também, ainda bem. Teve o Trump por lá. Pode ter o Biden agora. Então, é melhor pedir o boné, né? Coloca o bonezinho, sai de campo
E se pudesse a Michele Bolsonaro, aí sim a gente teria Obama. Alguém Bolsonaro de peso, não. né? A Michele Obama. Bolsonaro, desculpa. A Michele Meu Obama, Deus, isola. eu quase morri aqui agora. Isola. Mas se é pra Vai, ser presidente, a Michele vai pra Bolsonaro, que cima. seja dos Estados Unidos, não aqui do Brasil. Boa. Manda pra se lá, for manda pra lá. ser, que seja lá. Seria, talvez até, não sei se seria menos pior que o Trump, eu não sei. É uma briga boa, né? Michele Bolsonaro contra Trump. Páreo duro. Vamos aproveitar e continuar falando sobre eleições, mas agora as eleições regionais aqui do Brasil, as eleições municipais, falaremos bastante sobre isso aqui no ICL neste ano. Alckmin disse que será um prazer apoiar Tabata à Prefeitura de São Paulo. O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, disse que vai ser uma honra apoiar Tabata Amaral, que é pré-candidata a prefeita de São Paulo. O Alckmin tratou com naturalidade o fato de que ele e o presidente Lula estarão em palanques distintos. Ele diz que o Lula vai apoiar o Guilherme Boulos, inclusive conseguiu emplacar a Marta Suplicy como vice do Boulos, e a Tabata terá ninguém mais, ninguém menos do que José Luiz da Atena, provavelmente como seu vice-prefeito. A batata liberal, como chamam lá no Twitter, a Tabata Amaral. Vão todos os palanques, inclusive, né, Guga? Em Pernambuco, o prefeito João Campos, do PSB, deve enfrentar um candidato do PT, e em alguns lugares vai ter o presidente Lula e o nosso querido doutor Geraldo em palanques diferentes, né? Francamente. Meu companheiro De Luca, vai ser meio a meio. Vai ser um pouquinho lá, um pouquinho cá. O doutor Geraldo você não consegue imitar, né? Nossa, eu não sei se é o Lula ou é aquele jornalista lá que vocês imitaram semana passada. Gil Gomes. Esse é Mas era só. Ele faz um dentinho assim. Precisa estudar um pouquinho. Dá uma estudada, Guga. Eu vou pegar os trejeitos do Alckmin. Amanhã vai ser o dia. Agora, galera, o Alckmin, por enquanto, tá num palanque. O Lula, por hora, tá em outro. Mas isso é só por enquanto. Lá em São Paulo, aí, né, onde vocês estão, no segundo turno, é provável que Tabata e Boulos estejam juntinhos. A Tabata não deve avançar para o segundo turno, é muito improvável. Ela vai mais construir o nome dela, para numa próxima eleição aí sim estar robusta o suficiente para sonhar com a vitória. Claro que ela vai dizer que vai vencer, mas ela sabe que não. Segundo turno deve ser Nunes e Boulos. É bem provável. Boulos, claro, abraçado a Tabata e ao Alckmin. É isso que deve acontecer. O segundo turno deve sim unir PSB, PSOL e PT, enfim. E lá, Pernambuco, por exemplo, Recife, no caso, é claro que sempre tem essa disputa, já há muito tempo, né? PT de um lado, PSB do outro. Inclusive essa disputa ali por Recife, por Pernambuco, por outras prefeituras ali, foi o que trouxe uma rusga aí entre PSB e PT nos últimos tempos. O PSB de Pernambuco votou a favor do impeachment da Dilma, inclusive. A turma de Pernambuco foi favorável. O PSB rachou na época do impeachment também. Uma parte votou a favor. Essa parte, inclusive, foi essa de Pernambuco, um deles, né? Um dos grupos do PSB. Então, tem sim, essa disputa é tradicional já. PSB e PT em Recife e Pernambuco. E vai ter, claro, Alckmin de um lado e Lula do outro nesses locais, mas num segundo turno a gente sabe que aí fica tudo junto e misturado. Tem gente falando aqui nos nossos comentários, o Silvio Caldas falou aqui em Recife não tem quem ganhe do atual prefeito, inclusive o prefeito João Campos é o mais bem avaliado do Brasil, né? Provavelmente ganha as eleições já no primeiro turno lá no Recife. A Jordana Lima falou que o Guga tem que vir pro Ceará para aprender a imitar o povo, é verdade que as imitações... Pior quem que ele imita que parece o Roberto Carlos, o Moro, né? Parece o Roberto Carlos. O Sérgio Moro. Parece o Roberto Carlos, cara. O Fábio Camargo diz que o chuchu com batata não dá boa. E o Matt Penido diz, parece piada isso. Parece mesmo. Mas não é verdade. E falando em parece piada, essa você vai gostar, Guga. Essa aqui você vai adorar. Quem é o novo pré-candidato a prefeito de Curitiba? Sabe quem é? Quem é? Deltan Dallagnol, Pois é, olha que tragédia. O novo, adora passar vergonha.
e o Partido Novo resolveu anunciar o Deltan Dallagnol como pré-candidato a prefeito de Curitiba para essas eleições. Ele pode ser impedido de disputar a prefeitura por questões jurídicas. Lembrando que em maio de 23, o TSE cassou o mandato do deputado federal e ex-procurador com base na lei da ficha limpa. Apesar de ter cassado o mandato, o TSE não decidiu se ele também será inelegível pelos próximos 8 anos. Neste caso, ele estaria proibido de disputar a prefeitura da capital paranaense neste ano, mas o pior de tudo é que, conhecendo o Paraná como a gente conhece, talvez ele seja um candidato forte na disputa lá, né, Guga? Você não acha? Não, Você acha que não? ele é, né? Não, ele é. Ele é um pouquinho, né? No Paraná, né? Ele foi eleito ali, deputado federal, e foi ali que ele fez o nome dele. É um dos procuradores da República de Curitiba. Então, Paraná, é claro que pode cometer esse vacilo. A gente não pode duvidar jamais da capacidade dos paranaenses de terem como herói aqueles que eles deveriam, na verdade, entender que são os vilões. Mas, enfim, é mais uma chance do Dallagnol tentar de novo ser relevante, né? O sujeito que apareceu ali na sombra da Lava Jato, usou a Lava Jato como palanque, usou a Lava Jato como escada, tentou inclusive fazer um fundão, né, com o dinheiro que eles recuperaram. Imagina, eles iam ter bilhões para se promover, fingindo que estavam promovendo a luta contra a corrupção, mas uma parte do dinheiro que voltou para o Brasil, que eles disseram que retomaram aqui para o país, ia ser usado exatamente nesse fundão que foi considerado depois completamente ilegal, né, mas até isso eles queriam. Esse sujeito de fato soube se promover, soube usar um cargo que deveria ser completamente focado só como um serviço de fato público, e ele usou em prol da carreira dele, e uma carreira que agora é política. O Marcos Aurelius aqui, não generalize o Paraná, por favor. Que eu sempre falo que, inclusive, eu morei muito tempo em Santa Catarina, adoro Santa Catarina, cresci lá em Balneário Camboriú, me formei em Itajaí, eu não generalizo o sul do Brasil, no geral. Mas, se não, algum ninguém, lugar... não dá para generalizar ninguém, né, Deluca? Mas se algum lugar... Piada, mas... Exatamente. Mas se há algum lugar onde o Dallagnol tem chance de ganhar, inclusive lá no Paraná, estão fazendo pesquisa para senador, para a vaga do Sérgio Moro. Quem que está em primeiro lugar? A Rosângela Moro. Então, assim, a gente não sabe muito bem, mas a gente sabe como lá no sul do Brasil a extrema-direita tem muita força. Aline Gomes, Paraná não tem limites, galera. Se puder ser candidato, ele ganha. A Ana Paula Facina, tá complicado ser do sul. Será que vai fazer carreata de novo ou um PowerPoint? Pô, a gente não tem, né, a carreata dele, a imagem da carreata dele. Quando ele foi caçar, ele fez uma carreata com 2 carros lá do Paraná. Foi o primeiro, entrou no Guinness Book como a menor carreata do mundo. E falou que bombou ainda. Bombou, nossa, bombou demais. Com 2 pessoas. Pra gente fechar o nosso macetada de notícias aqui, Guga Noblar, um tema polêmico. Roda a vinheta de polêmica, Vitinho. Mentira, não existe polêmica vinheta de polêmica, é só pra te assustar. Mas é uma polêmica, que é um debate que sempre acontece em todos os lugares, no verão em especial. Veto a caixas de som na praia se espalham pelo país e dividem a opinião de banhistas. Desde 2018, pelo menos 23 cidades em 10 estados vetaram o aparelho, mas os mutirões de apreensão dos equipamentos por guardas municipais ao longo da costa brasileira mostram que a caixinha não vai ser abandonada apenas em respeito às normas. Desde o começo deste ano, fiscais retiraram 38 equipamentos nas areias do Guarujá, um dos principais points de veraneio aqui do litoral de São Paulo, e quem é flagrado pode ser multado por mais de R$1.000. Um balanço divulgado pela prefeitura registrou que foram emitidas 484 advertências. No Rio, essa história começou em 2022. 48 equipamentos foram recolhidos em todo o ano passado. Quem se recusa a desligar o som pode ser multado. Pareceu o Bolsonaro. O Jair, na praia. E era a Praia do Rio, inclusive, essa aí. Tá certinho. R$522 pode ser a multa, ou até R$5.221. Os defensores da medida querem que ela se estenda também a outras fontes de som, como quiosques. Tem gente, Guga, que diz que essa medida ela é uma medida elitista, né? Porque o pobre vai pra praia com a caixa de som para ouvir funk, para ouvir pagode. Se fosse para ouvir Caetano Veloso, ninguém reclamava, mas... Tem gente que defende que a liberdade de umas pessoas não pode atrapalhar a liberdade das outras, né? Então,
Se todo mundo meter a sua caixa de 1 quilo da JBL numa barraquinha do lado da outra, vai ficar impossível conversar na praia, né, Guga? Olha, se for pego escutando Gustavo Lima na praia, numa altura muito elevada, deveria ser 3 ou 4 mil. Ou prende, ou leva. Não dá, é desagradável. E não é tão elitista assim, porque a galera realmente que tá levando caixinha de som pra praia, enchendo o saco dos outros, hoje em dia é uma playboyzada muito grande também. Ou que leva aqueles carros com aqueles sons embutidos ali e faz um paredão na praia também, ouvindo música. Eu tenho sempre um lado mais anarquista, de não querer também que a gente fique cagando regra para tudo. Não vai ficar enchendo o saco o Estado o tempo inteiro. Eu tenho esse lado, né? Eu acho que isso deveria partir das pessoas, obviamente, e não do Estado. Tenha um senso, caramba. Quer ouvir o som? Ouve, mas ouve numa altura que só incomode você e a sua turma ali. Não vai colocar Gustavo Lima, não vai colocar música sertaneja, enfim, não vai colocar aquela Juliette, né? A Juliette do BBB, não vai colocar esse som alto. Respeita a Juliette. Você não vem falar mal da minha Juliette. Não vem falar mal da Juliette aqui, não. Cantando, não vem falar mal da minha Juliette, não. Cantando não dá. Cantando na praia, gente. Então, tomem esse fechado, cuidado. Juliette. Não tem que partir do Estado. Juliette, você tem aqui teu principal fã. Mas, gente, eu também me amarro na Juliette, mas não dá pra ouvir a Juliette numa caixa de som na praia muito alto. Tenta baixar o sonzinho, vamos respeitar quem tá do lado e que isso parta de cada um, né? O Estado também cagando regra o tempo inteiro, enche o saco. A Elisa Raci Kaline fala aqui, ouvir Caetano na praia que deveria ser preso. Realmente é meio chato ouvir Caetano na praia. Mas cada um, se tiver o bom senso, não precisa de Estado pra ninguém. É só cada um baixar o seu voluminho, né? Tava ouvindo Megadeth na praia, pedindo pra eu desligar uma vez. Aí é foda, aí não dá. Cada um, se todo mundo tiver bom senso, que a gente não espera do Vitinho bom senso, né? Mas se todo mundo tiver bom senso, todo mundo pode conviver em paz. O Vitor Thiago não pode ser na praia, mas pode esgoto despachado. É tudo certo, é verdade. E a Maria Helena Schweitzer diz aqui, não conseguiram segurar a galera na época da pandemia, vou acabar com as caixas de som? Não vão, é claro que não. O Matt Penido diz, nesse tema eu sou um conservador de 65 anos, eu também, eu canto pra pneu. Nesse tema aí eu acho que o pessoal pode baixar o volume, deixar baixinho, cada um na sua barraquinha. Se você vê que tá passando a sua barraquinha, você baixa um pouquinho, que aí todo mundo fica feliz durante a sua estada na praia. E com isso, Guga, fechamos a nossa macetada de notícias. O programa vai até as 4 da tarde hoje, atrasado nosso programa, deu erro. Mas vamos até a hora que a gente quiser aqui nesse programa. Nós vamos aproveitar que nós temos uma audiência altíssima aqui no nosso programa de hoje para chamar você que está assistindo a lutar junto com a gente. 2024 começou com muitos desafios, a internet nunca teve tão cheia de ódio, de fake news, a gente fala muito sobre isso aqui no programa. O conservadorismo ameaçando todo mundo aqui no Brasil, fora do Brasil, mas a gente, como vocês sabem, nós compramos essa briga e a gente precisa de vocês do nosso lado para defender o jornalismo, defender a democracia. Por isso, estamos aqui pedindo e façam no rolê, a pessoa fala, lá, ó, o William tá conseguindo umas assinaturas, vamos dar mais estrutura pro William, pro Guga Noblar fazer o programa, vamos não mandar o Guga e o William embora, etc. Por favor, façam isso. Façam a assinatura solidária aqui do nosso ICL, você apoia o jornalismo independente, democrático e ainda de quebra tem acesso a mais de 250 cursos nacionais e internacionais na nossa plataforma, que está lindíssima, de cara nova, parece o Netflix, achei belíssima a nossa nova plataforma. Parabéns à equipe de marketing aqui do ICL que deixou belíssima. E além de tudo, Guga, não é só isso. Você acha que é só isso? Não é só isso. Você que virar membro agora do nosso plano solidário anual, R$ 62,00 por mês. Como diz Eduardo Moreira, mais barato que um sanduíche. Não sei que sanduíche é esse que o nosso Edu come, que é 62 conto, é um caro pra cacete sanduíche. Mas não é caro, R$62,00 é mais barato que você paga no Netflix, se somar o Netflix, Amazon Prime que você paga, é mais barato que isso aí. Você tem 250 cursos, você vai ter o nosso clube de benefícios a partir do dia 29 de janeiro, não sei nem se separar essa arte aí, mas para amanhã a gente traz. Vai ter um clube de benefícios do ICL, que você vai ter desconto de até 60% e um monte de coisa, loja, Amazon, cinema, uma cacetada de coisa, vai ter acesso ao aplicativo do ICL, vai receber um certificado de membro solidário, vai ter presentes exclusivos. Se você assinar até o dia 24 de janeiro, conhecido popularmente como quarta-feira,
você vai receber o livro O Negócio do Jair, que não é pornografia, mas é muito bom o livro da Juliana Dalpiva. Que não é esse negócio que vocês estão imaginando, é o negócio sujo do Jair Bolsonaro, autografado pela Juliana Dalpiva, nossa heroína do jornalismo investigativo aqui do ICL, muito bom. Travessia de Banqueira Companheira de Eduardo Moreira e também Como para o Relógio do Fim do Mundo de Noam Chomsky, um dos maiores pensadores vivos do nosso planetinha. Aproveitem, porque até quarta-feira, depois tem gente... Tem o melhor prêmio também, né, Will? Que é Qual um date com o Vitinho. O date, não, aí o pessoal não vai fazer. Isso aí não é prêmio. Até quarta-feira, acessando o nosso link aí. Qual é o nosso link? É icl.com.br/rolê. Vire membro solidário aqui do nosso Instituto Conhecimento Liberta para ajudar a continuar tudo isso que nós estamos fazendo. E tem um videozinho muito bom que o pessoal fez. Vamos assistir antes de ir para o nosso próximo bloco. É hora de dar o play agora. A extrema-direita segue com força total em nosso país. Não tem som? E o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo. Tá sem som? A inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos. A internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca. As mentiras que eles contam beiram o absurdo. Querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos. O Júlio Lancelotti atua como um cafetão, distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Querem reescrever a história. Vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do meu mandato quase todo. A sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo. Mas eles não vão conseguir nos parar. O ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade. Não podemos e não vamos nos curvar. Não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora. Nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos. Venha conosco lutar pela democracia. Em 2024, acesse icl.com.br. Vamos à luta. Não terminou o programa não, as pessoas falam que terminou o programa, terminou não, gente, calma, é só uma propagandinha comercial aqui. Esse vídeo. Mas aí o Vitinho devia ter deixado um react aqui, mas o Vitinho é o quê? Incompetente. Tem o pessoal falando aqui, ó, isso é bom, ó, quem assinar também ganha um corte de cabelo gratuito do Guga Noblar aqui, ó, tá... Compromisso nosso, fez o assinante solidário aqui do nosso ICL, icl.com.br/rolê, ganha o corte gratuito do Guga Noblar, ganha um date com o Vitinho e ganha um beijo na boca do William De Luca. Pode vir aqui cobrar na porta do ICL que eu dou. Com isso nós terminamos aqui a nossa chamadinha, virem assinantes solidários do nosso ICL e vamos para o melhor que você não viu, que tem uma vinheta. Com a minha oferta de dar beijo na boca, menos 680 pessoas fizeram assinatura. Galera retirando a assinatura aqui só para não correr o risco. No nosso melhor que você não viu, é a parte do programa onde você pode mandar suas sugestões. Como nós estamos com o nosso tempo do programa estourado, depois me fala quanto tempo de programa a gente tem, Vitinho, para eu saber o que chamo e o que não chamo neste programa. 10 minutos. Tem mais 10 minutos de programa, então dá para chamar uns negocinhos aqui. Você participa com a gente, manda suas sugestões no @DeLucaWilliam no Instagram ou @DeLuca no Twitter, ou você pode mandar também para o Guga Noblar em todas as redes sociais, no @Guga Noblar. Só tem uma rede social que é @Noblar, que é onde, Guga? No cu. Qual é a arroba do cu? Tem Twitter. Aí no cu é @Guga Noblar real. Guga Noblar que pareça, tem um cu falso fake do Guga. Cu, então não é o cu vamos falso. correto. Não, é o cu falso do Guga. Você pode mandar também para o nosso Zap 11 988 9928 trex e pode mandar suas sugestões. Não mande nudes, somente se você for bonito, aí pode mandar para o nosso WhatsApp com suas sugestões de participação. Eu vou chamar esse primeiro aqui da Amanda do MBL, porque ela tá tendo uma tretinha com o Guga e a Amanda Vettorazzo. Após ser revelado que a Amanda Vettorazzo
Coordenadora nacional do MBL recebeu R$ 7.200 de auxílio emergencial do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2020. Os internautas deram um apelido para Amanda, a dama do auxílio. Eu ia falar dama do tráfico, eu ia ser processado, mas é do auxílio. Naquele mesmo ano, ela declarou um patrimônio de R$241 mil, mas as redes sociais dizia estar quebrada. Após a repercussão, ela virou trending topic, né, Guga? A Amanda Vettorazzo com essa belíssima alcunha nova que ela recebeu, a dama do auxílio. Tá tretando com você até agora, não tá? Eles estão vindo pra cima de mim também nessa história, enfim, ela me seguia, ela parou de me seguir, claro, óbvio, o MBL tá atrás de mim, né, dizendo que eu ajudei a espalhar essa história, eles querem dizer que é só porque ela não tem o perfil de alguém que pareça precisar do auxílio, não significa que ela não precise, mas aí a galera da esquerda, óbvio, que começou a investigar muito sobre ela, hoje vieram com papo de que durante o momento ali que ela pegou auxílio, no último mês que ela pegou auxílio, ela pagou também a última prestação de um carro dela, isso foi divulgado hoje contra ela, mais uma novidade, só que é claro que o bicho tá pegando, porque o MBL é aquele grupo que faz o discurso do Estado mínimo, Estado mínimo para tudo. A gente sabe que tem milhões de brasileiros hoje que vivem abaixo da linha da pobreza, 60 milhões de brasileiros. Esses sim são os que precisam de auxílio do governo, e não é o caso dela, ela não tá nessa situação, por pior que ela estivesse. Eu sou a favor do governo ajudar todo mundo, inclusive a Amanda, acho ótimo, só acho que é um pouco imoral para alguém que faz um discurso de Estado mínimo e que não está numa condição tão ruim quanto os outros 60 milhões de brasileiros ir lá e pegar uma graninha para ela. É um pouco esquisito essa história, agora tem que arcar com o discurso que fazia e com a ação prática que foi a de pegar a grana. Tem uma galera dando umas sugestões muito estranhas aqui sobre o que as pessoas vão ganhar com o nosso assinante solidário. Tem uma aqui do Ápice Apps que eu não vou ler, mas eu deixei separado para mandar para o César Calejon aqui. Eu vou perguntar para ele, se ele topar, a gente dá a sua sugestão aqui, tá bom? A gente deixou separadinho aqui, a gente mandou para o César. Se ele topar, vai aqui, né? Depois você lê aqui no chat. Tem muita gente falando aqui também sobre ainda a Amanda Vettorazzo, né? A Ruth Garcia falou que honra, Guga, ter o MBL atrás de você. O Vitinho, por exemplo, só tem atrás dele o quê? O Serasa. Pelo menos do Guga, quem tá atrás é o MBL. Tem um outro vídeo que eu separei pra gente, Guga. A gente ia falar sobre as manifestações lá na Alemanha, mas o programa está meio estouradinho, não falaremos sobre isso. Eu separei um vídeo que rodou nas redes sociais, não fui eu a primeira pessoa que postou, mas muita gente postou esse vídeo de uma patroa e sua babá. Você viu esse vídeo, Guga? A babá é fit. Vamos ver. Não. Corre, Sil. A babá fitness. Olha lá ela. Ela vai fazendo um cardiozinho enquanto ela leva a Manuela, gente. Não perde tempo. Não é possível que a galera é sem noção. Assim. Ela já tem emagrecido bastante. E beleza, adoro ser a influência boa na vida da... Que delícia, né, Guga? Você tem uma influência boa na vida das pessoas. A babá tem que correr com o carrinho. As pessoas são muito boas. Um né? carrinho. A gente fala... A mulher tá sendo obrigada a correr atrás da outra com a bicicleta com um carrinho de bebê e tá fazendo cardio. Que pessoa boa, né, Guga? Tá maravilhoso, irmão. Tem os patrões que são muito bons. Tô ajudando a emagrecer. Ela falou, né? Tô ajudando a perder uns quilinhos. Não preciso nem pagar o salário, né? Já tá ajudando. Sinceramente, eu acho um pouco de viagem. Né? Que talvez não precise nem pagar. E olha, deixou pelo menos ela tá de bermuda, né? Pelo menos deixou ela sair de bermuda, né? Porque só faltava ter colocado naquelas roupinhas que elas gostam de comprar para mostrar que a pessoa trabalha como doméstica, né? Que é uma roupa meio padrão. Você vê isso muito naquelas manifestações bolsonaristas, andando com uma roupa muito padrão, muito igual, assim, que é geralmente uma calça branca, com uma camisa branca, mas dessa vez, pelo menos, deixou sair de bermuda. Muito altruísta você, viu? O Brasil tá comovido contigo, com essa influenciadora maravilhosa. As pessoas são completamente sem noção, De Luca. É um absurdo, né? Você vê ela explorar um trabalhador dessa maneira, gravar um vídeo achando que tá se promovendo ainda. Isso é aquela pessoa que nunca saiu da bolha, não sabe o que é a vida real, não sabe o que é ser, por exemplo, uma empregada doméstica, uma babá, o quão difícil é isso. Na época tipo, corre aí com a minha criança enquanto eu ando de bicicleta, né? Isso. É inacreditável. Você lembra que na época do golpe contra a Dilma, acho que a gente nem separou essa imagem, na época do golpe, dos protestos contra a Dilma e tal,
teve várias imagens que ultra viralizaram do pessoal de verde e amarelo e as babás de branco carregando o carrinho atrás. Lembra dessas imagens? Pois é. A gente tem que separar essas imagens, mas é mais ou menos essa pegada aí. Um tema que agora não é engraçadinho, mas também está viralizando. A gente tem será que a gente mostra o vídeo? Não sei se a gente mostra o vídeo, estou pensando agora. Mas um PM foi... Olha, essa imagem é muito rápida, a galera é muito rápida aqui. Essa imagem aí, ó. São imagens que viralizaram na época do golpe contra Dilma. Né? Agora é o vento. Agora o vento é rápido, irmão. O Vitinho, a gente pedia às 2 da tarde, às 6 da noite entrava a imagem que a gente pediu. O vento é rápido. Assim como todo vento, né? Conhecido como furacão. Um PM foi afastado após um vídeo de tortura dentro do batalhão em Matelândia repercutindo na internet. Não sei se a gente mostra a imagem, as imagens são impressionantes, assim. É pesado. Não sei nem se a gente vai mostrar a imagem não, porque expõe os jovens que estão sendo torturados. Mas na imagem que a gente tem, Guga, mostram os jovens sendo asfixiados, mostra eles tendo as palmas das mãos e dos pés com um objeto, o PM bate neles nas mãos e nos pés de 2 jovens e os outros policiais dão risada da cena que está acontecendo. Um soldado foi afastado ontem, no domingo, após o vídeo repercutir nas redes sociais. Segundo a Polícia Militar do Paraná, o caso aconteceu dentro do batalhão de Matelândia, no oeste do estado. A gente não vai mostrar o vídeo porque o rosto das vítimas precisa ser preservado. A PM diz que o policial foi afastado, é o que aparece sorrindo para a câmera. Será que a gente consegue parar só na parte que ele aparece sorrindo? Não sei, vocês veem a Minas e falem para mim. Dizem que não tinham conhecimento das imagens e quer saber e apura quando elas foram feitas. Abriram também processos administrativos para apurar. Esse é um dos policiais, mas não, é a outra imagem que mostra o policial sorrindo, ele passa rindo na câmera, mas não vou mostrar não, porque senão vai expor os jovens agredidos. É curioso que eles não saibam que isso aconteça dentro do batalhão, né, Guga? Ter que ser avisado pela imprensa o que acontece dentro do batalhão, mostra que o comando não é exatamente muito eficiente, né? Ou tá fingindo, né? Ou tá... porque é óbvio que eles não vão assumir que eles saberiam disso, imagina... O comando diz, não, é claro, acontece. Toda segunda-feira a gente tortura quem está sendo suspeito de cometer crime ou criminosos. Claro que eles vão tentar tirar o corpo fora. E aí, quando eu vi essa cena, que é horrorosa, obviamente, me lembrou aquelas chibatadas que dão, né? Dependendo do país, tem uma lei. Esse policial que foi afastado, esse aí que estava rindo, esse aí. Eles fizeram no estilo, aquelas cenas que você vê em alguns países do Oriente Médio, que tem uma lei um pouco mais medieval e que permitem, há países que permitem sim, que você possa bater, dar chibatada, bater no pé, enfim, agredir, torturar, isso é permitido. E aí a gente fala, o Brasil é um país muito progressista, muito avançado, não tem pena de morte, tem essa questão dos direitos humanos, você não pode, obviamente, agredir um preso. Claro que não, né, gente? Aqui no Brasil, na prática, é muito pior do que todos esses outros países juntos, porque aqui tem pena de morte praticada pela polícia, a polícia que mais mata no mundo, e eles nem te julgam. Matam suspeitos ou matam até inocentes muitas vezes. Então, a gente tem polícia que agride, que tortura, a gente sempre soube disso. E, enfim, a gente tem também, por conta de um preconceito, de um racismo estrutural, a gente sabe que tem gente que não é permitido entrar em determinados locais privados, que são tratados de maneira hostil. Então, no Brasil tem todos esses, tudo isso que a gente abomina e que a gente usava como exemplo para dizer que o Brasil era avançado, que não teria, na verdade tem pena de morte, tem tortura, tem preconceito, tem, enfim, um Estado que persegue, que agride e que poucas vezes é presente para realmente fazer aquilo que importa, que é criar oportunidade para a pessoa ou proteger os direitos dela. Então é mais uma história para a gente ter vergonha do Brasil. O Francisco Mágio diz, malditos PMs imbecis que assistiam Tropa de Elite se acham Capitão Nascimento, e a Sinara Castilho lembra que o nosso grande Renato Freitas foi quem fez essas denúncias, então registro importante a ser feito, o Renato tem batalhado bastante para que esse caso não desapareça. E para a gente fechar o nosso programa, Guga, sabe quem lembrou do ICL ao falar do BBB? O Chico Barney, um dos maiores comentaristas, jornalistas das redes sociais, lembrou do ICL, ele falou, tô com tanta vergonha dessa
a cariação do camarote contra o Davi. Quero o ICL analisando isso amanhã. Então, obrigado, Chico Barney, pela menção honrosa, carinhosa no ICL. Grande Chico. Nós não falaremos especificamente sobre esse caso, mas trouxe um caso para dizer que não falamos sobre BBB. A gente falou aqui na sexta-feira sobre o estado de saúde mental da Vanessa Lopes, participante, agora ex-participante do BBB. Muito psicólogo, muito psiquiatra estava fazendo o diagnóstico dos participantes do BBB pelas redes sociais, né? Mas é consenso para as entidades médicas que um profissional não deve fazer diagnóstico de personalidades da mídia que não são seus pacientes. Tem um tweet aí que foi postado, deixa eu pegar o nome dela aqui, que não está aqui no roteiro, da Elisa Bretsky, inclusive recomendo que vocês sigam ela falando aí, tem um fio longo, nós não vamos mostrar o fio todo, mas ela diz aí nesse primeiro que há consenso nas entidades médicas que não devemos fazer diagnóstico de quem não seja nosso paciente. O médico deve se abster de dizer que uma pessoa que ele nunca avaliou tem isso ou tem aquilo. Isso é estigmatizante e desrespeitoso com a pessoa. E ela mostra o vídeo embaixo, inclusive, da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra muito polêmica, né? Já foi processada por plágio, etc., mas que não existe, não é respeitoso com as pessoas fazer a análise. O que mais tem nas redes sociais é a gente querendo fazer diagnóstico dos outros, né, Guga? Né? Muito fácil, né? Você achar que vai poder fazer uma análise que é tão complexa só olhando alguns takes, alguns cortes de vídeo daquela pessoa que está sendo reproduzida ou em rede social ou na televisão, mas é isso que está acontecendo, isso gera clique, né? Isso gera audiência, só que me parece um pouco irresponsável. Se você é uma pessoa séria, que trabalha seriamente nessa área, você pegar e tentar fazer uma análise psicológica de alguém que seja por conta de imagens, de recortes que você viu dela. Ainda mais num programa de TV, como o Big Brother, que a pessoa está ali no limite, que você também não vai acompanhar tudo que está se passando com ela ali. Aquela pessoa que está naquele programa não é exatamente a mesma da vida real, já que ali ela está num jogo também, tem todo um lado de uma competição que também pode influenciar no teu comportamento. Enfim, não me parece sério uma pessoa que faz isso, mas é o jeito fácil, né, de ganhar react, de ganhar view, de ganhar like, de aparecer. A Natália Montenegro aqui diz que é psicóloga e essa Ana Beatriz não é muito bem vista pelos profissionais sérios da área, mas quem é muito bem visto por todos e todas e todes e todos com X aqui no ICL é você, Guga Noblar. Com isso terminamos o nosso rolê ICL desta segunda-feira, com um monte de problema técnico no começo, mas sobrevivemos, chegamos aqui ao final. Amanhã estaremos aqui novamente, não é, meu pequeno Guga? Amanhã, juntos, mais uma vez, estarei já em outro estado, mas estarei aqui com vocês às 11h30 e espalhem para todos. Rolê 11h30, tamo junto, Deluca. Um beijo para todos. É a caravana do Google, ele tá fazendo corte de cabelo gratuito pela cidade. Aí, se você vê o Google, para ele e pede um corte de cabelo que ele faz aí pra você. Pode? Na hora. Eu tô com a máquina aqui de raspar, viu? Resolve o problema. Beijo também, Vitinho, nossa equipe do rolê, beijo pra vocês também. Um beijo, Will. Muito obrigado pelo espaço, tá? Sempre fico muito feliz. Meu Deus. Eu dou espaço que eu sou obrigado, eu não sou aqui, se eu demitisse aqui. Mas amanhã a gente tá de volta com o nosso Rolê ICL a partir das 11h30 da manhã. Um beijo pra vocês. Fui, tchau. A extrema-direita segue com força total em nosso país. E o conservadorismo ameaça tomar conta do mundo. A inteligência artificial distorce a realidade que conhecemos. A internet está mais repleta de ódio e de fake news do que nunca. As mentiras que eles contam beiram o absurdo. Querem destruir reputações e transformar os bons em criminosos. O Júlio Lancelotti atua como um cafetão. Distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Querem reescrever a história. Vocês nunca viram uma ação que terminou em violência por parte das pessoas que participaram de várias manifestações por todo o Brasil ao longo do meu mandato quase todo. A sua sede de poder é insaciável e eles vão fazer de tudo para tentar nos paralisar de medo. Mas eles não vão conseguir nos parar. O ICL está aqui para lutar contra os inimigos da verdade. Não podemos e não vamos nos curvar. Não podemos e não vamos baixar a guarda justo agora. Nossa comunidade é a nossa maior força nessa luta contra os poderosos.
Venha conosco lutar pela democracia em 2024. Acesse icl.com.br. Vamos à luta!